Fala hoje de política de fé e política de ceticismo. O que são essas duas coisas? O conceito política de fé e política de ceticismo foi consagrado pelo pensador conservador Michael Oakeshott. E é até uma ironia se pensarmos que a intenção do autor era simplesmente chamar de política de fé justamente a concepção amparada no racionalismo. O que é o racionalismo? Em linhas bem gerais, o racionalismo é a elevação da racionalidade como último parâmetro, como confiança total na razão. Então, as coisas que são concebidas pela razão, inteiramente apenas pela razão, elas são as coisas dignas de credibilidade, ou seja, da razão a última palavra, e pela razão tudo se pode conhecer. É curioso se pensarmos que após a Revolução de 1789 na França, tentou-se estabelecer uma espécie de constituição baseada na lógica, ou seja, um verdadeiro exercício de racionalidade, uma consagração do racionalismo. É fato conhecido que não é apenas pela razão que conhecemos. Nós temos intuições, as relações humanas determinam muitas das vezes as nossas próprias opções, determinam os rumos da história, e nada disso pode ser concebido pela razão. Então a política de fé, que Michael Oakeshott vai chamar, é essa mania, eu diria, de pensar o mundo como uma grande possibilidade de ser um paraíso em terra, com base num poderio estatal em larga escala. Qual que é o problema disso? Ora, o Estado é feito por pessoas. Pessoas são imperfeitas. E por mais que essas pessoas sejam dotadas de razão, as suas escolhas nem sempre serão as melhores. Então o que Michael Oakeshott vai chamar de política de fé é essa noção de que o Estado pode cuidar de você, pode fazer tudo melhor do que você faria. É a ideia do Estado babá que deve ser dono de tudo para promover um paraíso em terra. Essas pessoas, Michael Oakeshott vai dizer que elas têm fé na razão. Ou seja, você tem esperanças que a razão humana possa promover o bem comum, quando na verdade não é bem assim. E o que ele vai chamar de política de ceticismo é totalmente o oposto disso, que é uma das bases do pensamento conservador. Ou seja, não, as pessoas são imperfeitas e essas pessoas que estão no Estado produzirão coisas igualmente imperfeitas, porque não pode da imperfeição nascer algo perfeito. Então é necessário sim que exista um Estado, um mecanismo de controle, uma autoridade, mas não é o Estado que deve reger a nossa vida, não é o Estado que deve ser dono de tudo, dono de todas as propriedades, dono de todas as terras, dono dos seus hábitos, não é o Estado que tem que ficar metendo bedelho na sua vida, em como cuidar dos seus filhos. Por isso Michael Oakeshott vai chamar de política de ceticismo, que é a desconfiança no potencial da razão e no potencial de que o ser humano possa promover o paraíso em terra, sendo ele um ser imperfeito. E aí, o que é que ele vai trazer? O que traz essa noção de política de ceticismo? É muito simples. Se o Estado não pode ser o dono de tudo, o onipotente, então é necessário que hajam maneiras de se consagrar a propriedade privada, de se proteger o indivíduo, de se proteger o âmbito doméstico. E é por isso que é muito importante para o pensamento conservador o respeito e o fortalecimento das instituições, associações e demais organizações comunitárias. É por isso que o pensamento conservador protege a liberdade individual, a liberdade privada, a propriedade privada, e protege também os hábitos de uma comunidade. Existe uma noção de que o conservador ele é aquela coisa liberal, que abre mão de tudo pelo capital. Não, isso está errado. No livro Como Ser um Conservador, por exemplo, Roger Scruton, ele traz um comparativo para mostrar como é que essa noção de que o conservadorismo é alguém avulto por dinheiro é enganosa e é coisa da esquerda que fala sobre o que não sabe. Ele diz o seguinte: se você vive numa comunidade e aquela comunidade ela está totalmente legalizada, num terreno bom, mas vem o Estado querendo destruir todos os prédios, toda a arquitetura, toda a comunidade em prol de um empreendimento imobiliário, o conservador ele vai se opor a isso.
porque ali está a raiz, ali está uma identidade e ali está a propriedade privada das pessoas, e isso deve ser respeitado. O Estado não tem o poder de te desapropriar, ou pelo menos não deveria ter o poder de te desapropriar para implantar ali um empreendimento que ele acha que vai ser bom para a coletividade. Então, é muito equivocada essa noção de que o conservador é o neoliberalismo. Não, isso é papo da esquerda que nunca estudou porra nenhuma e nem sabe o que é conservadorismo. E fica enchendo a sua cabeça por falta de informação. Então a política de fé e a política de ceticismo são dois conceitos antagônicos, consagrados pelo mesmo pensador, para mostrar e determinar uma coisa fundamental que está dentro do pensamento conservador e dentro do pensamento progressista, dentro do pensamento esquerdista e dentro do pensamento conservador de direita. O conservador de direita, o conservador, ele vai se guiar pela política de ceticismo. Os seres humanos são imperfeitos e não poderão criar o paraíso em terra. Já os progressistas se guiarão pela política de fé. Os seres humanos são imperfeitos, mas poderão produzir um mundo melhor, sim. É só deixar tudo na mão do Estado, todo o poder ao Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. É bem mesmo o que apregoava o fascismo.